Estou à beira de um naufrágio, Mestre. Será que não vê? Será que eu vou perecer? Sinto na pele o frio deste vento. Chego a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali na proa do barco a dormir. Eu sei que estou só, já posso crer que amanhã vai ser melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Eu sei que não estou só. Eu já posso crer que o amanhã vai ser melhor, porque Ele está contigo. Posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Quem é este que até o vento do mar lhe obedece? Quem é este que ordena e milagres acontecem? Jesus, esse nome toda língua confessará. Jesus, céu e terra se prostram pra te adorar. Jesus, o presente que Deus enviou pra nós. Jesus, até o vento se cala pra ouvir tua voz. Posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Eu não vou. Só porque estás comigo eu vou clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Você pode clamar a Ele. Mestre, vem me ajudar. No momento da dificuldade, quando as ondas vierem contra a sua vida,
Se o Senhor está na sua vida, no barco, clame por Ele em meio ao medo, em meio às aflições, em meio às tribulações. Levante a sua voz e clame: Senhor, me ajuda. Se as ondas deste mundo tenta vir afogar o teu barco, a tua vida com o Senhor, clame: Senhor, preciso de Ti. Então Ele se levantará, Ele vai acalmar toda a tempestade, todo o vento, e vai fazer bonança. Aleluia. Glória a Deus. Descansa nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Mestre, vem. Mestre, vem me ajudar. Ele vem, Ele vem. Mestre, vem me ajudar. Mestre, vem me ajudar. Jesus. Ao verso de número 14. Novo Testamento, capítulo 6. E o versículo de número 1. Quero agradecer a presença do Leandro que está conosco. Deus possa abençoar as nossas vidas com essa palavra a qual ele vai falar conosco nessa manhã. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, a partir do 1º verso. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é de Tiberiades. E grande multidão seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus levantou os olhos e, vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: aonde compraremos pão para comerem todos estes? Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Felipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isto para tantos? Fecha seus olhos. Espírito de Deus, que inspirou o apóstolo a deixar registrado esta palavra, é o mesmo Espírito que nós nos rendemos para que o Senhor ministre e registre esta palavra nesta manhã nos nossos corações. Queremos que essa palavra fique registrada da mesma maneira que o salmista disse: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Nós te pedimos, Espírito Santo, a tua direção. Pedimos ao Espírito Santo o teu mover sobre nós. Pedimos, Espírito Santo, a tua graça sobre a nossa vida. Pedimos nesta manhã de domingo a unção que quebra jugo, a unção que libera a nossa vida para sermos adoradores e para fazermos o máximo
para realizarmos muito com pouco. Espírito de Deus, fala conosco, ministra cada coração, ministra cada alma. Queremos sair daqui alimentados pela tua palavra. Queremos sair daqui rebustecido, Deus, porque grande e longo é o caminho e extensa é a obra que o Senhor tem confiado a cada um de nós. Por isso, nos ajuda nesta manhã de domingo, nos ajuda, Deus, a entender, a compreender, e nos ajuda, Espírito de Deus, a praticar a tua santa palavra. Esse é o nosso desejo, no nome de Jesus Cristo também é a nossa oração. Podeis assentar. Quero começar essa mensagem fazendo uma singela pergunta, uma simples pergunta para você. Você tem desejo de fazer algo grande? Quantos têm desejo de fazer algo grande para Deus? Tem desejo? Senhor, eu quero fazer algo grande, eu quero fazer algo que marque, eu quero fazer algo que signifique, eu quero fazer algo que seja registrado. Eu quero fazer algo, Senhor, para o Senhor que venha marcar gerações. Eu quero fazer algo para o Senhor que venha marcar vidas. Eu quero fazer algo para o Senhor Deus que venha marcar os meus netos e bisnetos, a minha geração. Quantos querem? Amém. E quando nós pensamos em fazer algo grande, geralmente nós olhamos e falamos assim: não podemos. Afinal de contas, necessita de um grande recurso para fazer isso. Quando você pensa num prédio grande, você quer fazer um prédio grande para a sua igreja, que caiba aqui no Japão 1000 membros, você vai dizer assim: espera um pouco mais, quanto vai custar isso? É muito dinheiro. E quando nós pensamos nisso, geralmente nós não fazemos nada. Geralmente quando você pensa em fazer algo, por exemplo, você quer ser um levita e você começa a pensar: mas eu vou ter que treinar 3 horas por dia, eu vou ter que fazer muitas coisas. Geralmente quando nós colocamos os empecilhos, quando nós colocamos as dificuldades na frente daquilo que queremos fazer, nós não realizamos nem grande nem pequeno. Nesta manhã, Deus quer mostrar através de 3 personagens bíblicos que fizeram algo que ficou registrado, não na sua história somente, mas registrado em toda a história dos seres humanos. Aqui nós encontramos uma situação interessantíssima e uma situação de oportunidade. Deus, Ele quer te dar, por vez, oportunidade para ser registrado aquilo que você vai fazer para Ele e para você mesmo. Jesus está sentado, e a Bíblia diz aqui que nós lemos que Ele olhou, Ele viu uma grande multidão que estava perto dele. E a Bíblia diz que essa multidão seguia Jesus, porque via o grande poder que Ele operava sobre os enfermos. Todos os enfermos que eram trazidos para Jesus eram curados. Ele não fazia acepção de pessoas, se fosse judeu, se não fosse israelita, se viesse até Ele, todos que vieram a Ele, foi curado e tocado por Ele. Diga assim comigo: eu também quero ser tocado por Jesus. E Ele está vendo uma grande multidão, e Ele olha para aquela multidão, e Ele vai dar algumas oportunidades para um grande milagre acontecer. Jesus, Ele é onisciente, onipresente, onipotente, todo poder, conhece tudo, conhece passado, presente e futuro. Mas Ele está dando oportunidade, como deu no passado, Ele está dando oportunidade para nós registrarmos coisas poderosas que vamos fazer no nome dEle. E Ele então vê a multidão, e como Jesus tem um grande amor e braço estendido para abençoar qualquer pessoa, Ele olhou e disse assim: eu preciso abençoar essas pessoas. E Ele vai procurar alguém, Ele procura Felipe, o missionário. Ele vai procurar o Felipe, o evangelista. Ele vai procurar o Felipe, o apóstolo. E diz assim: Felipe, tenho que alimentar este povo. Como nós vamos alimentar este povo? E Felipe perdeu a sua oportunidade. Ele poderia ter dito assim, ele poderia ter feito outra coisa, ele poderia ter dito assim: ah, Senhor, é só nós orarmos aqui, e pão vai descer do céu, e nós vamos alimentar este povo, porque ele poderia ter dito assim: lá no deserto,
maná caiu do céu. Então nós vamos orar, o senhor me permite fazer uma oração? Eu vou orar no teu nome e pão vai cair do céu, aqui nós vamos alimentar esse povo. Amém. Ele poderia ter dito assim: Pedro já andou até pelas águas, ouvi ele andando pelas águas, e o Senhor disse que se nós tivermos fé, as montanhas nós mandamos pelo mar, nós fazemos coisas, nós podemos fazer coisas tremendas no teu nome. Ele teria a sua oportunidade. Porém ele olhou assim e disse assim: verdade, hein, Jesus, o que nós vamos fazer? O dinheirinho que a gente tem na bolsa, no gasofilaço é pouco. Não daria para comprar pão para alimentar esse povo. E aí então Jesus, sabendo que ele já ia fazer, mas dando oportunidade para fortalecer a fé daqueles homens, teve um lá, o irmão do Pedro, chamado André. Ele olhou assim e disse assim, o André olhou e disse assim: Jesus, eu não tenho nada também não. Também está difícil as coisas, muito difícil. Alimentar esse povo nesse deserto, sem sacoroquê, sem pão. Como é que vai, sem padaria? Mas ó, eu vi um cara aí, eu vi um homem no meio aí, que tinha quantos pães? E quantos peixes? 2. Por que que numa grande multidão, pensem comigo, irmão, numa grande multidão que estava ali, por que que André viu o lanche do vizinho? Com fome, barriga vazia, ele olhou e disse assim: ah é? Não vai repartir não? Eu vou dar um jeito de consumir esse pão seu. Ele disse: Jesus, tem um menino aí que tem 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus então disse assim: traz o menino. E o menino vem com 2 peixinhos e 5 pães. E Jesus pega aquele pães, ora, e uma grande multiplicação daquele pães foi realizado. A multiplicação não foi assim, ele orou e colocou os pães e veio uma pilha de pão. Não é assim que Deus faz. Não é assim que Deus faz. Ele não pegou 5 pães e colocou na mesa e veio 500 pães. Não. Ele não orou por 2 peixes e veio 2.000 peixes. Não. Sabe o que aconteceu? Ele orou pelos pães, agradeceu pelo pão, pediu uma manifestação divina e deu na mão dos discípulos. E quando os discípulos foi repartido o pão, o pedaço voltava. Ele tirava o pão e dava outro pedaço, e o pão parece que voltava no pão, e o pão não se acabava. Ia repartindo o peixe ia multiplicando. Esse é um princípio de multiplicação que eu e você precisamos entender. Você quer ver? Experiência nossa. Vamos para a chácara, vamos comprar. Temos que comprar isso, comprar aquilo, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Daqui a pouco um diz assim: não vai dar o dinheiro. Não vai dar o dinheiro. Vai faltar. Aí alguém diz assim: não tem problema, vamos então investir mais 50 mil aqui, depois a gente vê. Errado. Porque você perdeu a oportunidade de ver o milagre, a manifestação de Deus na sua vida. Então, por vez, Deus está dando oportunidade para você ver a glória, para você ver o manifestar, para você ver o agir de Deus e para você realizar algo grande na presença de Deus. Mas muitas vezes, quando falta alguma coisa, nós procuramos ajudar a Deus ou a situação e não podemos. Então nós precisamos entender que Deus quer te dar a oportunidade de ver o agir dele na sua vida. E aqui então chega esse menino, e esse menino ficou registrado na história, um homem que tinha 5 pãezinhos, e eu tenho certeza que era lanche para alguns dias. Não era 5 pão da Carla, não era 5 pão que a Luciana faz desse tamanho. Porque a gente quer aumentar o pão, não, mas o pão tinha 1 metro. Não, não tem pão de 1 metro. E se é pão de 1 metro, aquele pão bengala desse tamanho seco, também não daria. Se o pão tivesse 2 metros e 1 metro de diâmetro, também não daria, porque a multidão era grande. Então Deus deu uma oportunidade, e através de pouco, aquele camarada tinha pouco e ele fez muito. Você quer fazer algo para Deus? Não precisa de muito. Ai, pastor, se eu soubesse tocar todos os instrumentos, eu viria.
Pastor, se eu fosse muito santo, sabe, se eu fosse aquele santo, aquela pessoa tão santa que a pessoa encostasse a mão e saísse assim, eu faria. Pastor, se eu tivesse a voz do Nani Azevedo, eu cantaria. Pastor, se eu tivesse o poder e a força e a voz da Cassiane, eu cantaria. Se você pensa assim, você nunca vai fazer algo para Deus. Se você pensa assim, você nunca vai ser um instrumento de Deus. Deus quer que você coloque nas mãos dele o que você tem, Mayumi. Deus quer que você coloque na mão dele o que você tem, Lucas. Você precisa, irmãos, colocar na mão dele o que você tem. Você tem uma voz não entonada, coloca nas mãos de Deus, coloca para que Deus use. Você toca 3 notas, coloca isso na mão de Deus, para que Deus use isso. E Ele vai acrescentar isso, você vai ver o agir de Deus na sua vida. Esse menino, ele poderia ter dito, espera um pouco aí. A minha mãe fez 5 pão para mim, cara. A minha mãe pegou 2 lambari para mim. Sabe o que é lambari, né? Lambari é um peixinho desse tamanho. Mas ele não. Agora pensa você, essa grande multidão que está aqui, 5.000 almas que está aqui, amém? Glória a Deus. Vamos sair para um acampamento. Chega lá no acampamento, no meio do deserto. Aí eu chego, Mayumi, cadê o caminhão das compras? Que compra, pastor? Eu pensei que era o senhor que ia fazer a compra. Não, Mayumi, você tinha que ter feito a compra e posto no caminhão e trazido a compra. Mayumi, agora nós estamos ferrados. Como é que esse povo vai comer? Essas 5.000 almas que estão aqui, como que vai comer, amém? Aí chega a Luciana, com o lanchinho da família. Alguns onigiri, algumas linguiçinhas dessa que a gente compra aí, pique. E aí no meio da multidão, tudo com fome, eu digo, Luciana, traz isso aqui que eu vou orar. E uma grande multiplicação vai acontecer. Ela vai olhar e falar, perdi o lanche. Ela vai olhar e falar, ferrou. O José vai ficar sem comer hoje. Vai passar isso no coração. Porém, se ela obedecer, e se eu tiver coragem, é claro, de fazer isso, o milagre vai acontecer. Amém? Agora, Jesus não era homem, ele não oscilava, ele sabia quem ele era. E é isso que nós precisamos entender quem somos em Deus. Porque se eu também tiver essa ousadia de falar o milagre vai acontecer, 5 pão vai alimentar 5.000, vai acontecer porque Jesus disse que no nome dele, se fizermos isso, isso aconteceria. Então pouquinhas coisas podem fazer com que muitas pessoas sejam abençoadas. Eu quero dizer para você, irmão, que essa pouquinha igreja que somos nós, ela pode abençoar nações, ela pode abençoar essa cidade, ela pode realizar coisas tremendas na mão de Deus. Esse pouco que você tem na mão de Deus vai multiplicar. E aquele jovem olhou e não pensou em si, ele olhou então e disse, toma Jesus. Problema número 1 é que muitas vezes nós pensamos em nós. Nós só pensamos em nós. Nós só pensamos nos 3 filhos que temos. Nós só pensamos na mulher que temos, no marido que temos, na casa que temos. Mas se você começar a pensar, tiver uma multiplicação de pensamento e começar a pensar no próximo, você vai entender que você vai ser um agente abençoador. Por isso que Jesus disse, olha, não fique pensando só em você. Pense no próximo. Pense no filho do outro. Pense no esposo do outro, pensando no sentido positivo, de oração, de clamor, de buscar a Deus em prol das pessoas. Então, pouquinhas coisas foi entregue e multiplicação aconteceu e aquelas vidas foram abençoadas. Deixa eu fazer uma pergunta para você, você entregaria? Você entregaria? Você daria? Você que está me ouvindo, você entregaria nas mãos de Jesus o pouco? Você entregaria a sua pouca fé? Você entregaria o seu pequeno dom? Você entregaria a sua vida ao Senhor? Obrigado, querida. Para que você pudesse realizar algo para o Senhor nesses dias? Tem muitas pessoas que acham que um folheto é muito pouco.
Eu me lembro em 1997, jogando futebol. Cadê o panfleto? Pegue para mim. Pegue para mim. Cadê? Você trouxe hoje o grandão? Era desse, sim, senhora. Jogando futebol, alguém me deu um cartaz. E eu falei, rapaz, esse cartaz é impróprio para o local. É desse tamanho. E tudo em japonês. Eu falei, o que é isso? O que está escrito? Ele falou, olha, o que está escrito aí é o que você precisa saber. Mas como é que... E aquele, dá logo, minha filha. Não, eu te pedi, por favor, está gravando. Todas as mensagens agora manda para mim, irmão. Se tiver um H, eu tenho que cortar, porque, glória a Deus. Eu sei que é em japonês, mas é o mesmo. Diga assim, eu quero aprender a obedecer. Como é difícil obedecer. Quer treinar alguém a obedecer? Manda fazer algo. Hoje você pega a Valente e manda a Luz fazer algo. Estou te mandando, faça. Nossa, ela vai fazer com o maior carinho para o rei. Querido, eu te amo tanto. Se você pede, você já manda. Agora, quando manda, nem sei o que é mais. E ele me entregou um folheto semelhante a esse, só que em japonês. Claro que não li, claro que nem sei para onde eu coloquei, mas o Espírito Santo ministrou no meu coração. E o Espírito Santo me converteu. Eu hoje sou salvo porque alguém se atreveu a fazer com pouco. O problema nosso é que queremos fazer com muito. O problema nosso é que muitas vezes queremos achar que somos tão pouco que não podemos fazer nada. Mas eu quero lhe dizer que nós, mesmo sendo pouco, podemos fazer coisas grandes e poderosas para Deus. E podemos mudar histórias de vidas. Se você entender que o pouco na mão de Deus pode multiplicar. Quando olhamos na Bíblia, nós vemos aquele ex-endemoniado, ex-possesso gadareno, que tinha uma vida tão precária, que tinha uma vida tão ruim. A Bíblia chega a relatar, lá em Lucas capítulo 8, a história do gadareno. A Bíblia diz que ele andava nu, andava pelado, não cortava cabelo, não cortava barba, não cortava as unhas, não tomava banho. E para piorar, morava no cemitério, se alimentava de coisas ruins, era um endemoniado. A Bíblia diz que eles prendiam ele quebrava as algemas. A Bíblia diz que prendia ele nas gaiolas, ele quebrava as gaiolas. A Bíblia diz que ninguém podia deter ele, ele era uma pessoa incontrolável, era uma escória, era uma pessoa que nós poderíamos dizer que nem o tarja preta, aquele remédio forte, sossegava, nem uma mansa leão conseguia manter ele quieto. Ele não tinha mais prazer na família, ele não tinha mais prazer em ver um pai, porque se é uma pessoa tem que ter uma descendência. Ele não tinha mais convívio social, ele não tinha mais um momento de paz, ele era constantemente atormentado por demônios, ele era constantemente atormentado por hostes demoníacas. Mas quando ele se encontra com Jesus, um homem que ninguém queria, um homem que ninguém se importava, um homem que era considerado como louco, um homem que era considerado como alguém imprestável. Mas quando ele encontra-se com Jesus, a Bíblia diz que o encontro dele com Jesus, os demônios levaram ele a se prostrar, e os demônios olharam e disseram: ó Jesus, Filho do Deus Altíssimo. A Bíblia diz que Jesus não teve papo com eles, expulsou aqueles demônios, repreendeu eles, e aquele homem ficou livre de demônios em um dia. E a Bíblia diz que ele se assentou aos pés de Jesus,
para ser ministrado por Jesus. A Bíblia diz que alguns discípulos ficaram sem uma muda de roupa, porque recebeu esse homem uma muda de roupa, colocou sandália, colocou roupa nele. E quando as pessoas de Gadara vieram ver o que tinha acontecido, acharam um homem com plena consciência, vestido e assentado aos pés de Jesus. Um homem que ninguém dava nada, um homem que não produzia nada para a sociedade, um homem que não trabalhava, um homem que estava sendo atormentado por fortes demônios. Mas quando encontra-se com Jesus, é totalmente livre, é totalmente liberto, é totalmente sarado, é totalmente curado, é totalmente restaurado, é totalmente renovado, é totalmente cheio da paz de Deus. E como ele fez, eu também faria. Jesus, ele olha para os discípulos e falou assim, ó, a nossa missão acabou aqui, vamos entrar no barco, que tem outras coisas para fazer. Quando eles entram no barco, o ex-gadareno grita, eu faria a mesma coisa. Ele disse, Senhor, deixa eu ir contigo, eu quero te seguir. E Jesus olha para ele e diz, não venha comigo. Mas vai para a sua família, vai para a sua casa, e todas as pessoas que você encontrar, fala para elas o que eu fiz por você. E o homem saiu dali, não teve uma escola bíblica, não teve uma escola de discípulo, não teve um discipulado, não teve uma escola de líder, mas ele foi livre, mas ele foi liberto. Querido, eu quero te entender, eu quero que você entenda, que muitas vezes você não tem um curso de teologia, você nem participou de muito estudo, você nem leu a Bíblia toda, mas se você já foi liberto por Deus, se o Espírito de Deus habita em você, você pode já realizar coisas grandes para Deus. E esse homem obedece, e ele vai então para a sua família. Ele não vai somente para rever pai, para rever mãe, para fazer churrasco, para viver em comunhão. Ele vai para falar aquilo que Jesus fez por ele. E a Bíblia diz que esse homem, com pouco que tinha recebido de Jesus. Quantos anos você tem de crente? Quantos anos você vem nessa igreja? Quantos anos você aceitou a Jesus? Esse homem tinha aceitado a Jesus naquela hora. Talvez, provavelmente, Jesus já aproveitou e já falou, vamos batizar ele, Pedrão, batiza ele aí. Mas aquele homem já saiu falando o quê, pastor? O que eu vou falar para as pessoas? Ele começou a falar o que Jesus tinha feito na vida dele. E talvez ele olhava para as pessoas e dizia assim, mamãe, me perdoa, minha esposa me perdoa, meus irmãos me perdoa, fulano me perdoa. Aquele pecado que eu cometi, abriu uma porta e eu era possesso de demônios, é por isso que eu era uma escória, é por isso que eu era um homem assim. Mas olha, eu encontrei alguém, esse alguém me amou, esse alguém se atreveu a chegar perto de mim, não para me prender, não para me amarrar, mas chegou perto de mim para me deixar livre, e ele me livrou, e ele ordenou aos demônios, e eles saíram de mim. E a partir daquele momento eu recebi uma paz tão grande, a partir daquele momento eu senti um amor tão grande, a partir daquele momento eu me senti tão bem, e ele falou para mim, vim aqui para falar para vocês o que ele fez pela minha vida. Sabe, irmãos, se tornou um dos maiores missionários da Bíblia. Ele alcançou toda a sua cidade para Jesus, ele alcançou as 10 cidades, a Decápolis, evangelizando e simplesmente falando e fazendo o mesmo que Jesus fez por ele. O que você pode fazer nas mãos de Deus é coisa grande. Mas nós temos que entender que temos que começar com pouco. É com o pouco que temos. Todo pastor sonha em ter uma igreja grande. Todo pastor. E quando os líderes começam a sonhar também, então já começamos a entrar no projeto de Deus. Porque Deus não projetou nada pequeno. Deus tem projetos grandes para nós. Deus tem projetos enormes para nós, mas nós temos que começar com o que temos. E muitas vezes nós achamos que somos tão pequenos que não podemos fazer nada. Talvez você é uma mulher e você olha para a sua casa, para a situação da sua família, e você se sente tão pequena.
pena que você não pode fazer nada. Tem gente que já diz assim, eu já entreguei meu marido, eu já entreguei isso para Deus. Ouça, nessa manhã, você pode mudar a história da sua família. Você pode mudar a história da sua casa. E você pode mudar a sua própria história, se você entender que Jesus Cristo quer você. Então todo pastor quer uma igreja grande. Ontem nós recebemos o Flávio, a Rose e o Kenzo, que estarão congregando conosco, porque eram membro nosso, foram para o Brasil, ficaram bastante tempo, retornaram para cá e já vieram ontem. Ele falou, pastor, a igreja que eu estava tem 4.000 membros. E no meu coração eu falei, é tão pequenininha. Por quê? Porque Deus tem muito mais. Aquilo pode ir para 10, para 20, e com certeza o pastor deseja esse crescimento, porque nós queremos que as almas sejam salvas. Então não importa se é 4.000 membros, ou se é 400, ou se é 40, ou se é 4. O que importa é que nós temos que colocar isso nas mãos de Deus, para que Deus realize coisas grandes através da nossa vida. Você crê nisso mesmo, querido? E o gadareno fez algo extraordinário, que valeu a pena ser registrado. Por quê? Porque ele creu naquele que o enviou. Aleluia. Encontramos no capítulo 4, outro personagem bíblico que não tinha muito para dar, que não tinha nada para fazer. Incrível. Parece que Deus sai procurando as pessoas. Chegou um príncipe dos judeus falar com Jesus de noite. Nicodemos, príncipe dos judeus, camarada entendido nas leis, vai conversar de noite com Jesus. Jesus abre. Ó, Nicodemos, pois não, entra. Começa a bater um papo, Jesus já vem logo na teia dele e diz assim, tem que nascer de novo. Jesus olhou para Nicodemos assim, ó, é príncipe dos judeus, não, olha, você sabe tudo de lei, mas você tem que entender uma coisa, tem que nascer de novo. Quando fala isso para ele, diz, como nascer de novo? Entrarei eu no ventre da minha mãe? Jesus disse, não entendeu nada, né? Sabe nada, né? Você tem que nascer da água, você tem que nascer, tem um novo nascimento na sua vida. Não basta se afirmar nas religiões, não basta se afirmar naquilo que você sabe, você tem que ter uma experiência comigo. Mas Jesus sai procurando, e aquelas pessoas com menos possibilidade, parece que aquelas mesmas pessoas que Deus vai olhar para fazer, escolher para fazer algo grande para Deus. Talvez você está olhando aqui, você olha as suas condições espirituais, físicas, materiais, e diz, mas como que eu vou fazer algo grande? Não tenho uma arruela no bolso. Eu nem tenho tanta fé, eu nem tenho conhecimento tão grande. Afinal de contas, eu nem tenho uma vida tão correta. Você tem que colocar a sua vida nas mãos de Deus. Deus vai consertar você. Deus vai ajudar você. E ali no capítulo 4 de João, você encontra uma mulher que tinha problemas sérios na sua vida. Inúmeros problemas. Primeiro, não sabia nem quem adorava. Tinha um problema espiritual que não sabia nem quem era o Deus certo. Tinha problemas sociais, porque era uma mulher rejeitada na sociedade. Era uma mulher que, se eu não me engano, parece que tinha 5 maridos. Já estava no próximo, que era o 6º, ainda não era dela. A verdade era uma prostituta, a verdade era uma mulher que não conseguia permanecer com homem nenhum. Era uma mulher que não conseguia ter um relacionamento firme. E ela vai tirar água naquele poço. Quem que está naquele poço esperando ela? Jesus Cristo. E Jesus Cristo bate um papo com ela, conversa com ela, começa a abrir um papo com ela, até ela entender que ele é um profeta, que ele é Deus. E Deus então começa a ministrar no coração dela. E Jesus olha para ela e diz assim, você é casada? Não. E ele disse, você falou verdade, hein? Porque tiveste 5 homens. E o que tem agora não é teu? E ali naquele poço, ele olha para ela e diz assim, me dá água porque tenho sede. E naquela conversa ele diz assim, olha, se eu te der a água que eu tenho, você nunca mais voltará aqui para tirar água desse poço. O
que Jesus estava falando para ela? Olha, vai começar a fluir hoje um rio de água viva dentro de você. A partir de hoje você não vai ter mais problemas espirituais. A partir de hoje você vai saber quem é Deus, porque o verdadeiro Deus, Ele está buscando aquele que adora Ele em espírito e em verdade. A partir de hoje você não vai precisar ir em Jerusalém ou na montanha para adorar. Você vai adorar em espírito e em verdade, porque você vai conhecer agora o poder daquele que é Deus. E Deus opera um milagre naquela mulher. E aquela mulher sai toda contente, toda alegre, toda satisfeita. Uma mulher que não tinha paz, uma mulher que tinha vergonha, uma mulher que tinha tantas coisas ruins, agora se sente realizada, agora se sente completamente curada. E ela vai para a sua cidade. E ela encontra algumas pessoas e fala para essas pessoas: eu encontrei um homem lá no poço de Jacó, que olha, esse é o Messias que esperamos, porque ele sabia tudo da minha vida. E a Bíblia diz que a família, o povo daquela cidade vai ali no poço para ver quem era essa pessoa. E muitas pessoas se convertem a Jesus. A samaritana levou muitas pessoas para Jesus. O que acontece conosco? Que nós não estamos levando uma multidão para Jesus. Afinal de contas, você ainda não teve 5 maridos. Afinal de contas, você não é prostituta. Você não é rejeitada pela sociedade. Ao contrário, nós estamos numa situação muito mais confortável do que ela. Quer dizer, na nossa situação, podemos fazer muito mais que ela. Por quê? Porque já temos o Espírito dentro de nós. Porque já temos o poder dentro de nós. Porque já temos a palavra revelada a nós. E nós já temos também uma ordem: ide, pregai o meu evangelho, ide e fazei discípulos de todas as nações. Então, além de condições, além de poder, nós já temos uma ordem que é: nós temos que ir e fazer discípulos. Eu queria orar nessa manhã com você, porque eu vejo a gente com tanto potencial, mas fazendo tão pouco para Deus. E eu vejo gente com tantos problemas, fazendo tantas coisas para Deus. Eu me lembro quando nos convertemos na cidade de Ogaki. Não sabia nada, não sabia pregar, não tinha lido Bíblia, nunca recebi um curso, nunca vi um estudo. Porém, ali estava um homem e uma mulher que sentiu o poder de Jesus na vida. Ali tinha um homem que sentiu a mão de Deus libertando ele do cativeiro de Satanás. Ali tinha um homem que foi tocado por Deus, que ouviu a voz de Deus. E a voz que eu ouvi naqueles dias não foi uma voz assim: eis que te envio, filho meu, eis que te digo. Não. A voz que eu ouvi por 3 vezes foi assim: é a última chance. É a última chance. É a última chance. E realmente foi a última chance. Mas na última chance, eu olhei para Deus e falei: Senhor, eu quero essa última chance. E a partir dali começamos a pregar o evangelho. A partir dali era o ex-Carlo, era o ex-bebum, era o ex-cachaceiro, era o ex-sunaqueiro, era o ex-noiteiro. Agora passou a ser um homem que tinha uma experiência para contar. Agora tinha um homem que tinha uma experiência para manifestar na vida das pessoas. Agora tinha alguém que não tinha teologia, não tinha muita leitura, mas tinha um homem com uma experiência com o Espírito Santo, que começou a dizer para as pessoas: Deus pode mudar, Deus pode mudar, Deus pode mudar, Deus pode mudar, Deus pode mudar essa história. E aquele homem que era eu, coloquei o que tinha nas mãos de Deus. E até hoje Deus tem me usado. Até hoje Deus tem realizado milagres. Se essa igreja está aqui até hoje, porque Deus tem tido misericórdia de nós. Se a igreja de Ogaki existe, é porque Jesus teve misericórdia de nós. Se a igreja de Londrina ainda existe, é porque Jesus teve misericórdia de nós. Por quê? Deus tem usado a gente, mesmo no pouco, para realizar coisas grandes para Deus. Eu quero dizer para você, querido. Quero dizer para você, José. Deus manda dizer algo para você.
que tem coisas que você olha e você vê pequeno, mas tem coisas, as mesmas coisas que você olha que é pequeno, Deus está olhando e está dizendo é grande. Deus, ele sempre vai pensar e ele sempre vai ver diferente de nós. Muitas vezes nós achamos é pouco demais, e Deus está dizendo já é bastante. Às vezes nós estamos olhando e dizendo não tem capacidade, e Jesus está falando tem demais, está até sobrando. Nós temos que entender isso. Eu quero orar com você, igreja de Ogarque, porque nós podemos fazer tantas coisas. Se nós entendermos isso hoje, você vai entender que ainda nesse culto, quando você sair, quando você for no mercado, quando você for no supermercado, quando você for no restaurante, quando você for levar a sua roupa para lavar, quando você for dar uma saidinha no parque, ou até você que ainda vai dormir, no trajeto para ir dormir, Deus vai colocar uma vida no teu caminho, para que você profetize, para que você ore por ela. A Mayumi olhou para mim e disse assim, eu vou dormir, Deus vai colocar alguém na escada para você falar. Por quê? Porque Deus está te dando uma oportunidade, Carla, de ganhar os professores para Jesus, para ganhar os futuros alunos para Jesus, para marcar a sua história. Sua história só não será registrada na Bíblia, porque ela já está completa, mas ela pode ser registrada em muitos lugares. E o mais importante, está registrado diante de Deus. É o memorial diante de Deus, aquilo que fazemos para Deus. Deus diz assim, tudo que você faz para mim nessa terra. Pedro e os discípulos um dia olharam para Jesus e disseram assim, nós deixamos tudo para te seguir. O que vamos receber? Jesus olhou e disse assim, deixou mãe e pai 100 vezes mais. Deixou casa 100 vezes mais. O que se deixou? 100 vezes mais. Eu vou dar muito mais para vocês. Estou no Japão, deixei minha família. Deus vai dar 100 vezes mais irmãos para você e pai. Ouça, querido, Deus é tão bom que às vezes Ele levanta uma irmã que ela é melhor mãe do que a própria mãe, melhor pai do que o próprio pai. Às vezes Deus levanta um pastor, ele é melhor pai para você do que o seu próprio pai. Às vezes Deus levanta pai para os meus filhos que é até melhor do que eu. Deus quer levantar, Deus não vai deixar você sem recompensa, mas você tem que entender que o pouquinho que temos na mão de Deus vai ser muito. Talvez comparado com as igrejas que temos no Japão, a nossa não é tão grande, mas nós vamos colocar isso nas mãos de Deus e Deus vai multiplicar. E Deus vai realizar a sua vontade. Eu queria deixar essa palavra para você que nos ouve nesse domingo. Porque Deus, Ele quer fazer algo nessa geração que estamos. Deus quer fazer algo, de repente a Mayumi, ela olha e diz assim, pastor, mas eu estou sem minha mãe, eu estou sem o pai, eu tenho 2 filhos, está no Brasil, meu marido já me largou há muito tempo, eu não tenho muito para fazer. Deus pode colocar muitos filhos para você cuidar. Deus pode trazer um homem muito melhor do que você já teve. E a verdade é que Jesus, Ele já é o melhor marido que você tem. Deus quer levantar você, mas nós temos que tirar essa preocupação. Ai meu Deus, eu penso nessa terra, a Bíblia diz em Colossenses capítulo 3, se você já ressuscitou com Cristo, pense nas coisas do céu, nas coisas do alto, porque quando pensamos nas coisas de Deus, Ele pode suprir as coisas da terra. Sexta-feira estou eu em casa, e eu fui tirar um dinheiro que eu tinha, pouquinho dinheiro que eu tinha para terminar a minha varanda. Tinha 20 mil. Falei, vou tirar aquele dinheiro, vou usar 10 para fazer a minha varanda, está quase acabando. Eu vou fazer um chá de varanda. Tem chá de tudo. Eu vou fazer um chá de varanda. A Gi vai me ajudar, eu vou dar. Leva uma churrasqueira, leva 1 quilo de carne. Ué, tudo tem, por que não vai ter lá? E eu vou lá então, peguei o dinheiro, antes de sair, a minha esposa disse, ao dízimo, hein? Então eu falei assim para ela, sempre querendo me ensinar, né minha esposa? É assim. E estou saindo, peguei a lambretinha, a motinha, porque quem tem cão, caça com cão, quem não tem cão, caça com gato. Estou caçando com gato, uma lambretinha 50. Estou indo, e o Espírito Santo falou, olha o dízimo, hein? Cheguei no caixa para mandar, esqueci que o dinheiro está em outro banco. E esse outro banco não tem lá no meu bairro. Falei, ixi, se eu for tirar aqui no Sacoroquê, no caixa eletrônico aqui, ainda vou pagar Riaco Godoen.
Mas assim mesmo, fui lá, tirei o dinheiro. Aí enviei o meu dízimo. Aí eu olhei o que sobrou, falei, ai meu Deus, não sobrou muito não, hein? Acho que não vai dar nem para comprar o que eu queria. Mas deu, eu comprei e terminei. Mas vindo para casa, o Espírito Santo falou assim para mim: a sua atitude diante de mim é um memorial. E tem gente que deve para você, tem gente que você arrumou dinheiro, e eu vou despertar alguns para te trazer. Falei, ô Jesus, Jesus. Por isso que é bom ajudar os outros, irmão. É bom, você tem ajuda. Vamos ajudar o irmão, ajuda o irmão. Porque esse irmão pode mudar a situação e ele lembra de você. O Espírito Santo toca lá, pastor, lembrei do Senhor, o Senhor me ajudou tanto naquela época. Eu trouxe aqui uma sementinha na vida do Senhor. Eu falei, glória a Deus, Jesus, obrigado. Tchum. Você está entendendo? A Bíblia diz que nós temos que colocar os nossos pães sobre as águas. Nós não podemos comer toda a semente. É por isso que Deus te deu um salário. Desse salário, devolva para Deus o que é de Deus. Pare com esse negócio de incredulidade para ofertar. Ai, não vou ofertar, pare. Hoje, na hora da oferta, nós vamos passar a oferta aqui de cima do altar. Nós já vamos começar aqui, os levitas, já pode ir preparando as ofertas, os seus dízimos, porque vai começar daqui. Temos que parar com isso, porque Deus, Ele quer prover você. Mas eu devo 5 milhões da faculdade. Deus pode prover você. Deus pode prover a minha vida. Mas nós temos que por vez orar e falar, Jesus, me ajuda na minha incredulidade. E eu não tinha dinheiro, e agora eu tenho. E agora eu vou ofertar. E amanhã, eu tinha prometido com os meus filhos de sair com eles, mas eu não tinha dinheiro. Mas agora eu tenho. E eu vou levar eles no rio nadar. Eu vou comer um bentô de sacaroquê com eles. Nós vamos nadar. Eu vou levar as varas e vou pescar. Porque Deus é fiel. Deus sabe dos meus desejos. Deus sabe das minhas vontades. Deus sabe das minhas dificuldades. Deus sabe das minhas necessidades. Deus quer fazer algo mais. Mas muitas vezes a gente retém o que é dele. E ele fala, meu Deus. Não, ele não fala, meu Deus. Mas ele fala, eu estou dando uma oportunidade para que ele possa ver a minha glória. Então os meus filhos estão todos alegres, porque segunda-feira nós vamos no rio. Você pode dar uma glória a Deus? Você pode dar uma glória a Deus? Ai, pastor, eu também estou assim. Seja fiel a Deus. É pouco. Era tão pouco meu dízimo que eu falei. É tão pouco que se eu não der, não vai fazer. Não vai nem, ninguém vai sentir. Ninguém nem vai sentir, é tão pouco. Mas Deus, Ele está olhando do céu. O pouco na mão de Deus pode ser muito. Eu quero orar com você. Você quer fazer algo grande para Deus? Então vamos orar. Curva a sua cabeça. Pai querido, graças te damos. Eu quero cantar com você.